Olá, tudo bem com vocês? Mais um encontro Lixo Zero. A gente está aqui no quarto dia para falar, continuando aqui o nosso trabalho, né, do Encontro Lixo Zero. Eu quero começar a passar um pouquinho para vocês, para quem ainda não viu, né, o material que a gente tem desenvolvido aí durante os dias que a gente tem trabalhado. Então, aqui, primeiro, bem-vindo de novo para o encontro, né? A gente está começou esse encontro na segunda-feira. Esse encontro ele é organizado pelo Instituto Lixo Zero. Está acontecendo esse ano virtualmente em mais de 54 cidades no Brasil. Então, assim, é um movimento bem interessante que está acontecendo com a gente. Aqui em São Paulo, ele é organizado por mim, né, e pela Casa Causa, e por mais um coletivo de pessoas, aí de voluntários que trabalham conosco. Tá? Eu sou a Flávia da Casa Causa, fundadora, sou também responsável pelo coletivo Lixo Zero São Paulo e pelo GT da ABRAPS, Associação Brasileira do Profissional pelo Desenvolvimento Sustentável. E a gente está aqui hoje falando com várias pessoas super interessantes. Aliás, hoje é o dia que está bem difícil. As pessoas falaram, nossa, hoje é o dia mais difícil de escolher, porque além desse painel, depois a gente tem mais 5 conversas, e todas elas muito interessantes. Então, acho que vocês já viram aqui, né? A gente está tendo uma visualização. A gente fala do Instituto do Lixo Zero em São Paulo, né? Mas a gente está abrangendo o Brasil inteiro, muito interessante. E todo esse trabalho que a gente tem feito, a gente está fazendo uma síntese gráfica, como essa que vocês estão vendo, tá? Pelo pessoal da Regência Criativa, que tem trabalhado aqui conosco. E esse material todo, ele está no site da Casa Causa. A gente vai colocar aqui no chat para vocês estarem acompanhando, tá? E replicando. Bom, também a gente tem apoiado aí, como a gente fala de lixo, né, resíduo, a gente sabe que a situação dos catadores, eles pararam de trabalhar, as cooperativas não estão atuando, então com isso a gente está também apoiando aí a campanha de solidariedade aos catadores, que a ANCAT está fazendo, também está aí no site, distribuição de renda para eles, cartões de R$200 para compra de alimentos, super importante. E aí a gente está, como eu falei, tendo uma visualização e uma participação do Brasil inteiro. Inclusive, eu queria pedir para vocês colocarem aí no chat de onde vocês são, para a gente poder acompanhar e saber um pouquinho com quem a gente está falando, tá? Bom, como eu falei, a gente tem um grupo de voluntários que participam, que ajudam a gente nesse processo. Aqui comigo eu tenho a Luciana, que também é minha sócia na Casa Causa, e eu tenho a Juliana, que é a nossa anja aqui da tecnologia, porque parece simples fazer webinários, parece simples fazer eventos online, mas é bem complexo. E aí, Ju, eu queria que você contasse um pouquinho como é que vai ser a nossa dinâmica hoje. Pessoal, bem-vindos mais uma vez, nosso quarto dia. Bom, a gente continua então com esse menu aqui embaixo, que vocês podem ver. A gente tem duas ferramentas super importantes. Uma é o chat, já tem muita gente usando aí, contando de onde vem. Aproveitem, vocês podem mandar mensagem para todos, ou também mensagens individuais para as pessoas, selecionando quem vocês querem conversar. E o Q&A, esse Q e A que aparece aqui embaixo junto, é onde vocês devem mandar as perguntas para os painelistas. Então, para os painelistas, a gente só vai ler as perguntas que vierem por ali. Então, usem bastante essa plataforma. Vocês também podem votar em perguntas que vocês acham importante, dar um joinha ali, e essas perguntas vão subindo e a gente garante que os painelistas vão ser perguntados sobre ela. Combinado? Boa! Obrigada, Ju, pela sua explicação aí. E eu queria também, gente, agradecer aos nossos patrocinadores. Né? A gente tem o pessoal da Simple Organic, o Poiato Recicla, a IVE e a Nespresso.
A gente tem acompanhado, nesse momento que a gente está vivendo agora, né, Covid, um posicionamento grande de algumas marcas, comunicando como elas têm colaborado nesse momento que a gente está vivendo, né? É um momento super delicado e a gente percebe que o consumidor brasileiro também, ele quer saber e ouvir das marcas o que elas estão fazendo, como elas podem contribuir nessa situação. A gente tem acompanhado aí várias pesquisas que têm dito isso, que as pessoas estão procurando cada vez mais empresas que têm processos e atitudes responsáveis, socialmente e ambientalmente, tá? Por quê? Porque essas marcas, elas podem ser agentes de mudança e também exemplos para os consumidores, né? Mas aí a gente fez uma pergunta, mas será que esse posicionamento ele tem que acontecer somente nesses momentos de extremos da vida? Só nessas situações de grandes calamidades, né? Infelizmente o Brasil tem passado por algumas, né? E por isso que a gente criou e está trazendo a Letícia Veloso para moderar esse painel que se chama, né? Por uma vida sem lixo, o papel das pessoas e das marcas. Letícia, super obrigada por você estar aqui com a gente. A Letícia é sócia da Index, agência de comunicação. Ela é PR e inovação, né? De inovação digital há 23 anos no mercado, onde atua nas empresas de moda, design, responsabilidade social, ambiental e gente. A Lelê, eu acabei, acho que pulando a sua bio, Lelê, aqui. Mas a Lelê, ela é formada em comunicação e ela social pela PUC e ela tem atuado muito tempo aí e feito trabalhos muito interessantes com as marcas e principalmente com essa vocação, né, Letícia, de impacto ambiental e social. Então, a voz é tua. Obrigada, Flá. Boa tarde a todos. Queria agradecer toda a equipe da Casa Causa e do Encontro Lixo Zero. É um prazer estar aqui com vocês num momento tão importante, né, nesse assunto para a gente conversar aqui. Queria agradecer a Luciana, a Flávia em especial, que me convidou, Juliana e Zé Marques que estão aqui com a gente, dar as boas-vindas para o André e para o Thiago. Obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Infelizmente, o Marcos de Menstein teve um imprevisto, não vai poder estar com a gente hoje. Ele pediu, né, sente muito, mas infelizmente não vai poder estar conosco. Bom, como a Flávia falou, eu sou sócia da Index, a gente tem feito alguns trabalhos em parceria com outras pessoas, inclusive com o André, a gente já fez algumas coisas juntos e sempre tentando trazer ideias inovadoras e tentando gerar impacto socioambiental entre as marcas que a gente atua. Bom, vamos começar. Eu só queria reforçar, como a Juliana falou, para quem entrou agora, que as perguntas da audiência vão ser feitas durante todo o painel. Então, vocês têm uma caixinha ali, o Q&A. Então, as perguntas devem ser colocadas ali para a gente para ficar mais organizado. Eu vou apresentar rapidamente nossos painelistas. Bom, o André é escritor, consultor e especialista em design para sustentabilidade. Ele foi diretor da Farm por 10 anos, diretor de marketing, e foi também fundador e diretor criativo da Alma, né, uma das marcas pioneiras em sustentabilidade e consumo consciente, mais acessível também. Ele é consultor e idealizador de projetos especiais para marcas como Grendene, Riachuelo, CIA, Grupo Arezzo, Coca-Cola, Unilever e muitas outras. O Thiago, empreendedor social do Campo Limpo, da Zona Sul de São Paulo, liderança comunitária e sócio da Agência Popular Solano Trindade, tem em seu portfólio as principais tecnologias sociais para a geração de renda, desenvolvimento local, negócios sociais e startups focadas em desenvolver serviços e produtos para a qualidade de vida do morador da favela. Bem-vindos, muito obrigada novamente. Eu queria conversar com uma primeira pergunta para o André. André, quando a gente fala de lixo zero, iniciativas de impacto, qual é o papel das marcas de moda? Quais são os seus principais desafios, pensando em todos os seus processos, que são muito desafiadores, desde a criação de produto, e também quais são as oportunidades, né? Se você puder também compartilhar com a gente algum exemplo
de uma iniciativa que você acredita que seja um bom exemplo para colocar aqui. Legal. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite aqui, pelo espaço. Eu tenho sempre muito prazer de compartilhar, falar sobre esse assunto. Enfim, não à toa eu trabalho com moda, né? Eu acredito muito que a moda ela tem um papel muito importante de influência na vida das pessoas. E que pode ser usado, né, para o bem ou para o mal, né? Então, eu acho que a gente, ao longo aí da trajetória da moda, a gente viveu muitas eras, né, de estímulo ao hiperconsumo, a necessidade de consumir para se expressar, para se comunicar. E agora eu acho que, felizmente, a gente está entrando numa nova era, né, ou pelo menos a gente está tendo a oportunidade de entrar numa nova era com o surgimento de muitas marcas engajadas com essa responsabilidade socioambiental e que usam não só o seu processo de produção, né, de construção, mas também a sua comunicação para falar sobre isso. E eu acho que talvez essa seja um dos maiores benefícios e uma das maiores oportunidades da indústria da moda. Não só das marcas, mas também da imprensa, da comunicação, dos influenciadores, né? Enfim, tudo isso que gira em torno da moda, fazer surgir uma grande onda de comunicação do bem para conscientizar as pessoas. Então, eu acho que esse seria uma oportunidade muito boa, né? Assim, seria algo de positivo que a moda poderia fazer, mas para que isso aconteça, existem muitos desafios, como você mesmo perguntou, né? Eu acho que assim, a gente vem de um histórico onde a moda ela estava relacionada a um varejo de grandes volumes, de grande venda, de pouca qualidade, de lançamento de tendência, né? Muito rápido, né? E com isso quase que instintivamente a criação de roupas descartáveis, né, que tem muito a ver com o tema que a gente fala aqui, que a gente não para se dar conta, mas que na verdade é isso que acontece com a roupa, que ela é barata, que ela não tem qualidade, a pessoa ela compra, aquilo rasga, cai o botão, se desfaz, então isso vira automaticamente um lixo que essa indústria ainda não se responsabiliza. Então, eu acho que a gente vem, né, assim, de uma era onde nada era pensado, ou muito pouca coisa era pensada, e acho que hoje a gente se vê meio que num choque, né, de mundo, né, assim, bem nessa transição, onde a gente começa a entender o impacto que isso gera na nossa vida, o quanto que isso, enfim, atrapalha, né, desde de aterros sanitários até poluição de meio ambiente, enfim, uma série de coisas. Hoje acho que já tem cada vez mais pessoas despertando para essa relação, né, que existe entre todas as coisas, e cada vez mais pessoas e mais influenciadores surgindo, né, com um discurso e um pensamento mais consciente. Eu, como você falou, assim, recentemente tive a experiência de fundar uma marca e de ser diretor criativo, que era a Alma, que era uma marca que tinha como compromisso a sustentabilidade, né, ou produzir as coisas da forma mais sustentável possível. E eu me via diante de muitos problemas, assim, de muitas dificuldades. Então, até recebi uma pergunta da Index essa semana, de alguém: se eu tenho uma dúvida, se você consegue ajudar a gente, um cliente que não está conseguindo resolver o problema do saquinho plástico que embala a roupa que vai para o estoque. Porque, de fato, existem coisas que estão por trás, né, do que a gente vê também no processo de logística, no processo de produção, que nunca foram pensadas para isso, né? Para um lixo zero, para otimização de resíduos, para otimização de recursos, né? Para minimização de resíduos. E a minha resposta para ela foi, infelizmente, assim, eu passei 4 anos tentando resolver esse problema e nunca consegui, porque a gente precisava embalar as roupas no plástico para que elas não fossem sujas, né? Não se danificassem, para que fosse mais fácil a conferência, a distribuição. E aí a gente ia pensando em alternativas. Então, essa roupa ela é embalada num saco. Quando isso vai para a loja, ao invés desse saco ir para o lixo, então esse saco volta para o centro de distribuição, a roupa ela vai para a loja, a roupa é vendida para o cliente sem o saco. E aí a gente vai fazendo meio que uma logística reversa interna. Então, eu acho que assim, essa foi a minha experiência, de que assim, o mercado, né, assim, ainda tem muita coisa na cadeia de produção que não está preparada para essa transição. Algumas coisas existem um motivo real, né, como essa história do plástico,
E aí eu acho que cabe a gente pensar nessas alternativas enfim, né, de minimizar o impacto negativo e compartilhar com as pessoas. Aí eu volto para o começo da minha resposta. Acho que assim, nada disso vale se fica guardado para mim, né? Se fica guardado dentro somente da minha marca. Então, eu acho que a Alma também tinha muito essa postura de compartilhar boas práticas, né? Eu mesmo, né, como figura, né, de contar, falar muito sobre o que a gente vinha descobrindo, o que a gente vinha aprendendo. E eu acho que é um pouco desse caminho que a gente tem pela frente. Muito bom. E você realmente compartilha, assim, eu sei que para quem não segue o André ainda no Instagram, eu acho que todo dia você posta muita informação, né? Acho que você não tem zero egoísmo para guardar essas informações. Você compartilha, tem a sua newsletter também, que está maravilhosa, parabéns. Assim, acho que isso é uma generosidade também, você compartilhar um conhecimento que você está adquirindo, né, com todos nós. Lelê, e só rápido uma frase sobre isso, Sim. Porque assim, o que eu acredito? Que talvez eu não saiba essa solução ainda, né? Mas o que eu fiz, o pouquinho que eu melhorei, né? E que eu compartilho, alguém pode olhar aquilo e melhorar também mais um pouquinho. E eu também vou me beneficiar disso. Então, eu acho que essa generosidade, né? E essa vontade de compartilhar é uma vontade também de colaborar em busca de melhores respostas. É isso aí. Porque só juntos a gente realmente vai conseguir uma transformação. Não tem outra saída. Tiago, agora eu queria falar com você. Eu ainda não tive a oportunidade de visitar a casa da agência Solano Trindade, mas pesquisei muito na internet e fiquei super assim, impressionada com o movimento que vocês criam ali no Campo Limpo, com o mercado orgânico, horta, as oficinas, o coworking. É bem impressionante mesmo. Queria parabenizar desde já, assim. E quanto vocês promovem de iniciativas de impacto social. Uma pergunta. A gente encaminhar resíduos de maneira correta nos bairros nobres já é um grande desafio, né? A gente sabe. Queria que você contasse um pouquinho para a gente a realidade da periferia, né? E se esse assunto é um assunto que chama a atenção dos moradores, e também quais os desafios, né? E as oportunidades que você enxerga ali dentro do seu bairro, que você tem uma vivência profunda. Salve, salve galera, salve Casa Causa, Letícia, Luciana, Flávia, Juliana, todos os participantes que estão aí, gratidão pelo convite, gratidão por esse momento da gente estar junto compartilhando a nossa história. Sou Tiago, da Agência Popular Solano Trindade. Estamos aqui com um quadro da artista plástica Raquel Trindade, que é a filha do Solano Trindade. Solano Trindade nasceu em Recife e tem uma história muito linda. Tem a própria música, né, do Solano Trindade, Tem Gente com Fome, que o Ney Matogrosso gravou. Então, essa é a história linda do Solano Trindade. E terminou seus dias aqui, né, no Embu das Artes, aqui pertinho da gente. A gente está aqui no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. E a gente estamos aqui vivos e fazendo de tudo para manter o máximo de pessoas vivas também, né? A gente está aqui fazendo um corre gigantesco para a gente poder diminuir os impactos do Covid-19 na vida das pessoas que estão mais vulneráveis, né? Eu estou falando aqui do Campo Limpo, que é uma das regiões que tem mais casos do Covid-19. A situação aqui está muito, muito difícil, muito, muito, muito complicada, mas a Agência Solano está em rede com diversos coletivos, movimentos sociais, como o Bloco do Beco, Sarau do Binho, Cooperifa, Fundão, uma série aqui de parceiros e parceiras se abraçando e fortalecendo nessa rede de proteção, que é super importante. A gente está atuando, apoiando 25 mil pessoas em toda São Paulo, até o litoral e também aqui a Grande São Paulo, né? Taboão da Serra, Embu das Artes, São Lourenço, Juquitiba. E essas são todas ações que
a gente está fazendo coletivamente, com apoio de empresas, com apoio de diversas pessoas físicas também que estão apoiando. E a Agência Solano é uma grande referência aqui na Zona Sul, em toda São Paulo, pela ação que a gente desenvolve, que é olhar para a espinha dorsal de uma família, que é a economia. Então, a gente funciona como um Sebrae da comunidade aqui na nossa casa, né, oferecendo aí o espaço para a gente poder desenvolver essas empresas. A gente realiza o Festival Percurso, que é um evento anual aqui na nossa comunidade. E, assim, a sua pergunta dialoga muito com consciência, né? Nesse momento aqui do Covid, eu vejo que o povo da periferia é muito mais consciente do que as pessoas que ficam correndo lá no Ibirapuera, né? As pessoas da periferia respeitam mais a quarentena do que as pessoas que moram ali nas imediações da Quarto Centenário, né? Que moram ali nas imediações do Parque do Ibirapuera, né? Eu vejo que as pessoas da periferia, elas respeitam, né, o que é determinado, né? Porque a gente tem uma consciência que a gente é humilde, né? Não só humilde em relação a bens materiais, mas também a gente tem a humildade de escutar as orientações da ciência, né? Você não vê pessoas da periferia na Avenida Paulista dentro de um carro de 100 mil reais fazendo arruaça, porque aquilo é arruaça, né? Então, eu vejo que as pessoas da periferia, elas que originaram muitas coisas que a gente fala, né? Se você pegar minha mãe sempre fez composteira. E hoje tem gente que vende composteira a R$ 1.000. Então, as tecnologias, elas sempre vêm da periferia. As tecnologias sempre vêm do povo negro. As tecnologias sempre vêm das comunidades, né? Então, o que falta para a gente aqui é estrutura, né? A gente sempre comeu alimento orgânico, né? Se você pegar aqui, os nomes carregam nomes de natureza. Capão Redondo, Jardim das Rosas, Campo Limpo, Jardim São Marcos. Então, eram lugares que sempre... O nosso povo, minha mãe, quando veio do Paraná, ela sempre comeu orgânico, só que ela chega aqui em uma das capitais mais desiguais do mundo, que é São Paulo, um dos lugares mais racistas do mundo, que é São Paulo, e a gente não tem mais terreno, então a gente logo não pode plantar. Então, e a gente sempre, né, a gente foi morar na frente do rio, a gente foi morar na frente do Córrego Pirajussara, né? Então a gente vive aqui em lugares que mal o carro do lixo vai buscar, né? As pessoas que têm que pagar caçamba para pegar o lixo da sua própria casa. Então, eu trato muito nessa questão da desigualdade mesmo, nessa questão da estrutura, muitas das vezes, né, que nos falta. A gente está falando de lugares que é uma viela, então o caminhão não vai passar. Então a gente tem que discutir por que aquela viela existe, né? Então, mas eu vejo que o meu povo é um povo muito consciente, né? Que é um povo que assim sabe muito bem da importância de que só compra o que realmente precisa. Você não vê o povo da favela estocando comida, né? Você não vê, você só vê as pessoas pegando. Então, quando você fala em consumo consciente, a periferia ela é PhD, ela é MBA em consumo consciente, né, que o pessoal fala, em usar a roupa do meu primo. O pessoal fala de brechó, mas nós sempre usou a roupa da nossa família, né? Então, são questões que a gente sabe que nós somos temos no nosso dia a dia. Não dá para a gente não ser eu não vejo colaboração na Avenida Paulista, eu não vejo colaboração na Juscelino Kubitschek, eu vejo colaboração na favela. Quando a gente precisa bater uma laje, quando a gente precisa de que nem agora, muitas pessoas que têm comida em casa doando para outras, e não precisou o colaborativismo, né? A era do colaborativismo chegar para as pessoas colaborarem. A favela sempre colaborou uma com as outras, né? A gente sempre deu um pouco que a gente tinha para os outros. Então, o nosso desafio muitas vezes é esse, é trazer para a gente
essas narrativas que muitas das vezes fica da Ponte Eusébio Matoso para lá, né? Sim, muito bom. Acho que o consumo consciente está na essência de vocês, né? E a gente tem muito o que aprender. Como você falou, muitas das tecnologias vêm da inovação, vêm da periferia, né? E é muito interessante essa fala mesmo. Acho que super importante aqui. Falando um pouco de consciência, de consumo consciente das pessoas, e fugindo um pouco das marcas, André, eu queria te fazer uma pergunta sobre assim, a experiência que você tem nas palestras que você dá, nos cursos e mesmo nos livros, né, que você vê as pessoas postando e tal. Na sua opinião, qual é o nível de engajamento do brasileiro em geral? A gente sabe que falar brasileiro é bem amplo, né? Mas, assim, quando a gente fala de responsabilidade da sociedade civil, né, que eu acho que às vezes a gente tende também, o cidadão, o público tende a colocar muita responsabilidade no poder público, mas esquece da nossa responsabilidade como cidadão. Como você enxerga isso? E se nesses anos que você vem trabalhando com sustentabilidade, você conseguiu ver um avanço, né, um maior engajamento das pessoas? Primeiro, eu queria super agradecer pela fala do Thiago. Acho que, enfim, é super importante a gente ter pessoas trazendo isso. E até pegando um pouco de carona, né, no que ele trouxe para te responder, eu acho que sim, o Brasil ele é muito grande, né? E aí, quando eu falo disso, não estou falando nem dos estados, né? O Thiago trouxe muito aqui uma visão tipo assim, de São Paulo, né? Assim, como São Paulo tem muitos países, né, dentro de São Paulo, né, quem dirá do Brasil inteiro. Eu, enfim, pesquiso muito, leio muito e vejo que existe em muitas pesquisas, né, em várias bibliografias, a referência de que vem crescendo esse nível de consciência, esse nível de engajamento. Eu acho que muito pelo que eu falei no início, acho que assim, hoje existe uma postura de muitas marcas, de muitas pessoas, né? Seja de forma verdadeira, espontânea, ou seja, né, por uma oportunidade, né, de surfar na onda da sustentabilidade. Eu acho que tem muita gente falando sobre isso e é inquestionável que isso não esteja gerando algum tipo, né, de movimento nas pessoas. Então, eu posso te dizer, pelo que eu acompanho, que é um movimento que é crescente, mas eu acho que a fala do Thiago ela é perfeita para mostrar para a gente que assim, existem muitas outras necessidades ainda, né? A gente, até hoje, com o que a gente está vivendo, né, com a pandemia, a gente tem, né, como recomendações básicas, né, lavar a mão, né, e a gente tem em muitos lugares, né, no Brasil, né, enfim, pessoas que não têm acesso à água ainda, né? Então, que não tem chance disso. Então, assim, a gente fica achando que álcool gel é luxo. Não, água é luxo no Brasil ainda para muita gente. Então, eu acho que isso faz com que a gente viva esses paradoxos, né? E achei que o Thiago falou muito bem. Então, acho que assim, existem as pessoas que consomem, né, de forma consciente, ou agem, né, de forma mais consciente por necessidade, por realidade, enfim, por natureza, como ele trouxe o exemplo, né? Minha mãe comia orgânico e tal. Então, acho que para muita gente isso é natural, né? Ou isso é uma imposição de uma realidade. E existem outras pessoas que estão aprendendo, estão entendendo isso, né? Então, assim, querendo se melhorar nesse sentido. Enquanto, obviamente, tem muita gente que não está nem aí para isso, né? Tem muita gente que enfim, tá realmente disposta só a satisfazer as suas necessidades, né, individuais, e aí, para essas pessoas, pensar em qualquer causa que seja coletiva, planetária, né, humanitária, é inviável. Então, eu te diria assim, que a gente tem de tudo, né? Mas que eu vejo em pesquisas, né? Enfim, em alguns trabalhos, que esse engajamento ele vem aumentando. Que bom, que bom. Uma esperança. Eu queria... Luciana, você tem alguma pergunta para a gente, da audiência? A gente já está
Aproveitar tem? Ah, então ótimo. Legal. Eu vou fazer uma pergunta para o André, que foi muito votada aqui. Vou fazer uma pergunta para o Thiago também. Elas são bem diferentes, então depois vamos ver, você puxa de volta. Mas para o André, tem uma pergunta muito votada aqui, André, que é a aplicação da economia circular no setor fashion e têxtil. Todo mundo vê muito na Europa, mas quais ações você destaca nesse sentido aqui no Brasil? Então, essa é a pergunta para você. Tiago, tem uma coisa interessante aqui que as pessoas estão perguntando, mas como começa um projeto social? Como ele nasce? E acho que, então, são bem diferentes, né? E outra pergunta que tem para você, Tiago, é se existe alguma ação de consumo consciente intencional, se vocês fazem alguma ação em relação à sustentabilidade na linha do educativo mesmo, dentro do trabalho de vocês. Essas são as perguntas por hora. Beleza. Eu vou tentar ser breve aqui para ter espaço também para o Thiago responder. Bom, primeiro falando assim de forma bem sucinta o que é, né, economia circular, porque talvez algumas pessoas que estejam assistindo não tenham acesso. A gente vem de um modelo industrial linear que ele pensa em extrair recurso, produzir e entregar para o consumidor sem se preocupar com o fim que isso vai ter. Então, o exemplo que eu dei para a Lelê no início, você compra uma roupa que rasga, que fura, que vai para o lixo, né? Isso não é responsabilidade de quem está fazendo, é responsabilidade de quem comprou, né? A pessoa usa, joga fora, isso, enfim, né? Não tem nenhum compromisso com essa vida, né? Depois que isso sai de quem vendeu. E a economia circular, ela não vê o fim para as coisas, né? Ela não vê o fim para o sistema produtivo. Então, quando alguma coisa chega no final de linha, digamos assim, no final de vida útil ou de interesse, ela volta para o início da cadeia, se transformando matéria-prima para a produção de uma nova coisa, sem que para isso a gente precise extrair um novo recurso da natureza. Então, esse é um conceito muito simples, né, para entendimento, né, da produção, né, pensada de forma circular. Existem muitas iniciativas hoje na moda com essa filosofia, que são motivadas, né, também, como eu acabei de falar, por consciência, por vontade de fazer diferente e também por necessidade. Então, existem muitas marcas que vêm hoje produzindo, né, com sobra, produzindo com matéria-prima excedente, buscando ressignificar coisas que são descartadas, que são jogadas no lixo, né? Desde câmara de pneu até guarda-chuva, tecido de guarda-chuva, sobras e até mesmo outras peças, criando roupas incríveis, seja através do upcycling, que é quando você pega uma dessas coisas e com a sua criatividade você transforma e você cria uma coisa nova, ou até mesmo através da reciclagem, né? Desfazendo, né? Desmontando, fazendo de novo, né? A partir daquilo que já existe. A Alma, que era essa marca que eu fundei, a gente tinha isso como premissa, então a gente não fazia nada novo, a gente só utilizava matéria-prima que já existia, que já estava estocada e que por algum motivo não tinha sido utilizada. E isso também eu acho que movimentou bastante o mercado nesse sentido. Então a gente tem hoje marcas incríveis que fazem upcycling, e aí eu poderia citar aqui de sapatos, por exemplo, Insecta Shoes, que pega a roupa de brechó e transforma em capa para roupa, para sapato. A gente tem Rediasta, que também produz com sobra de resíduos da indústria, fazendo um enchimento de almofada, artesanato, um monte de coisa. E tem marcas trabalhando com reciclagem, tem empresas produzindo para reciclagem e tal. Então, eu vejo que é um movimento que vem crescendo bastante. E falando da economia circular enquanto negócio, a gente tem o exemplo até que o Thiago trouxe, né, do brechó, que, por exemplo, é um dos segmentos que mais cresce dentro da moda. Então, assim, nos Estados Unidos, no ano passado, já teve uma pesquisa dizendo, né, dos volumes de crescimento, né, de negócios de resale, de reuso, né, sendo muito maiores do que os do varejo tradicional. Então, também é uma coisa que está em ascensão na moda. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo hoje, eu acho que muitas marcas vão ser meio que obrigadas a fazer isso.
enfim, por conta de sobra de estoque, por conta de dificuldade de compra de matéria-prima. Então, acho que eu tenho visto muita gente se movimentar nesse sentido de reaproveitar o que já tem, de produzir a partir do que já existe, de transformar uma coisa ou outra, porque eu acho que, né, toda essa paralisação que a gente viveu, né, seja na produção, né, não só das roupas, né, mas também da matéria-prima, do tecido, né, de tudo, tudo foi muito prejudicado, impactado, e eu acredito que isso vai estimular mais ainda uma transformação no mercado e a mais pessoas experimentarem essas novas formas de produzir e essas novas formas de negócio também. Muito bom. Obrigada, André. Agora acho que o Thiago, né? Thiago, você quer que a gente repita a pergunta ou você conseguiu anotar? Sim, ó, pessoal, presença ilustre aqui, ó, minha mãe. Olá! Olá, tudo bem? Tudo jóia? Lixo zero. Lixo zero, né? Isso mesmo. Então tá bom. Vamos jogar tudo fora, as máscaras, em outro lixo, não no reciclável e nem no lixo comum. Isso mesmo. E fala pra gente da feijoada. Muito bom. Quando vai vir comer a feijoada? Vamos marcar. Eu quero. Estou Então tá bom. Tem a vegetariana e tem a normal. É isso aí. Combinadíssimo. Tá bom, assim que a gente puder, a gente vai visitar vocês. Muito bom. Querida. Traz o negócio lá depois. Então. É que eu repita, Thiago? Eu anotei aqui como começa o projeto social e sustentabilidade. Isso. É isso aí. Então, acho que assim, questão de... Primeiro, né, gostei muito do que o André trouxe, muito bacana. Depois até já mandei um salve aí para você no Insta para nós falar depois. E assim, começar o projeto social, acho que primeiro é identificar junto as pessoas do próprio bairro, né, o que precisa, o que é. Eu acho que a gente, há 10 anos atrás, aqui na Agência Solano, antes de querer saber onde a gente queria chegar, a gente se perguntou de onde a gente veio. E isso pra gente foi muito bacana, respondeu muito sobre o futuro, nos perguntando de onde a gente veio. Né? A gente veio de uma história linda, a gente veio de uma história de resistência, de uma história de sangue, de suor, de unha, né? Que não fosse as mulheres aqui na Zona Sul de São Paulo e no Brasil todo, a gente nem teria país, porque, meu Deus... então, a gente tem uma história linda aqui do movimento das mulheres, União Popular de Mulheres, né? Então, muitos anos aqui Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Qual que é a história do nosso bairro? Qual que é a minha história, né? Como que eu me conecto com essa história? Porque hoje eu vejo muitos processos, assim, que... Nossa, você vai fazer... Você vai vender tanto, você vai aprovar tantos projetos, eles sempre te instigam aonde você quer chegar. Eu não vejo processos que falam, da onde você veio, né? Qual é a sua história? E eu acho que o primeiro, às vezes a gente acha que a gente está perdendo tempo passando por processos como esses, mas não é. A gente hoje tem as principais tecnologias sociais, mas a gente foi estudar a história dos movimentos sociais da Zona Sul de São Paulo. Né? A gente foi atrás dos primeiros moradores, das primeiras pessoas que... foi aí que a gente descobriu que aqui tudo era tudo fazenda aqui. A gente foi se apoderar da nossa história. Então, eu acho que isso é super importante, né? Para começar um projeto social, se perguntar de onde a gente veio, como que eu me relaciono com isso e como que eu vou ser beneficiado, porque projeto social não é só para o outro. Projeto social é para você também. Entendeu? Você precisa ser o primeiro atendido desse projeto social. O pessoal fica falando carente, carente, carente. Quem é carente? Será que quem é carente quem vive num muro de 10 metros ou quem vive com o portão aberto? Né? Aqui as pessoas vivem no portão aberto, aqui na favela. Agora, quem é que vive com o muro de 10 metros lá na avenida,
na Avenida Europa, né? As pessoas aqui, elas estão com o portão, então eu acho que nós tem que ser os primeiros beneficiados desse projeto social, né? Não é, vou lá fazer o bem pro outro, né? Para você fazer o bem, você tem que estar bem, né? Então, para mim, isso é super importante, é o número 1. A gente aqui, graças a Deus, é os primeiros beneficiados nos projetos que nós faz, né? A qualidade de vida do morador da periferia, quando a gente fala aí, a gente ter uma periferia com mais creches, com saúde, com respiradores, né? Com tudo para a gente poder ser feliz, como todas as pessoas buscam ser na cidade, né? Então, acho que é isso, assim, a primeira coisa é nós ser esses beneficiados, né? E se beneficiar e não falar que o outro é carente, porque se você está fazendo um projeto social, você que está sendo carente, a pessoa está de boa lá na favela. Né? Então, não ficar falando, eu vou lá fazer o bem. Pô, mano, você que está fazendo o bem para você mesmo. E ganhar junto. Encarar as pessoas da favela como a sua sócia. Você vai almoçar com ela? Quantas pessoas da favela você levou para sua casa para pular na sua piscina, para comer a sua comida, né? E quantas vezes você foi na quebrada, né? Que nem minha mãe falou aqui, pô, vem aqui comer uma feijoada, né? Isso aí é natural das pessoas da favela. Pô, cola aí, mano. Você vai sentar no chão comigo aí, meu prato é esse, e vamos contar a história. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Essas conexões, né? Em relação à sustentabilidade, que a Lu trouxe, é super importante essa questão, né? Porque a gente convive com enchente, a gente convive com muitos resíduos sólidos, né? Com muitas questões. E o que muitas vezes a gente tem uma relação muito bacana com as escolas aqui, com as ONGs, né? As escolas gostam muito do nosso trabalho, a gente gosta muito do trabalho com os educadores. Mas o que falta são projetos, né? Assim, a gente, quando faz bagulho de sustentabilidade é quando vocês chamam nós, quando a virada sustentável chama nós. Você não vê a ação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente na favela, você não vê eles aqui procurar a gente para fazer ações com as escolas, né? Só quando a virada sustentável chama nós que a gente mexe, porque a virada sustentável, faz questão de pagar cachê para os artistas, faz questão de pagar cachê para os produtores, né? O trabalho que o Andrezão lá também faz é muito bacana, né? A virada sustentável ajuda muito a gente. Mas, mano, a gente tem muita tecnologia social. Se você pegar o que o pessoal da Casa Ecoativa lá no Grajaú faz, é muito louco o trabalho que eles realizam lá na Casa Ecoativa, lá na beira do córrego da represa Billings, né? Mas você vê que tem pouco projeto, né? Você vê que tem pouca parceria, pouca ação que de fato vai chegar, né? O que eu posso falar é que a gente tem muita ação de sustentabilidade, mas que muitas das vezes não está sendo promovida, não está sendo apoiada, né? E às vezes, mano, é só um contato, uma ligação, né? A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente está muito apagada esses anos, muito devagar, não tem projetos criativos, só fazendo mais do mesmo, que a gente sabe, né, que os parques demandam muito, mas a gente tem que colocar nossa criatividade, sabe? Plantar árvores, né? Na época que eu estudei no Arrastão, aqui, que sou do projeto Arrastão, a gente fazia muita coisa, plantava as árvores com a SOS Mata Atlântica, ações lá no Córrego Preajuçara para as pessoas não jogar lixo no Córrego Preajuçara. Agora a Sabesp está fazendo uma grande obra aqui no Córrego Preajuçara, mas não trabalha a comunicação social dessa obra, o que essa obra vai ser realizada, qual a importância, né? Já que na cabeça do governador o córrego vai ser limpo, porque só na cabeça dele, né? Ele acredita que de fato, ou ele fala isso porque ele acredita, ou ele fala isso, eu não sei, porque qual que é a ligação que a pessoa vai fazer? Que não jogar o lixo no córrego Preajuçara, a gente vai conseguir limpar o Pinheiros. A gente precisa. Você não vê a ação da Sabesp nas escolas onde que estão os principais agentes socioambientais? Nas escolas,
troque seu lixinho por um livrinho. Patrícia Seco, fiz esse projeto com ela no Projeto Arrastão, a escritora Patrícia Seco, que doou o livro para a gente fazer essa ação. Então, eu vejo que a periferia ela tem muita ação bacana de sustentabilidade, a Casa Ecoativa, Recicla a Favela, nossa, muita ação mesmo, mas o que falta são projetos remunerados, né, em primeiro lugar, e colocar a gente no jogo, né, trazer a gente para a equipe, co-criar, que é um pouco o que a Virada Sustentável faz. Né? Os caras ligam para nós no começo do ano, Tiago, vamos fazer a virada e vamos já fazer reunião semana que vem para co-criar a virada? Vamos. Pô, o bagulho é maravilhoso. Nós coloca todos os nossos custos, eles colocam o limite que eles têm, nós realizamos o evento e é maravilhoso. Então, é um pouco disso. Muito bom, Thiago. Está aí um recado para as marcas e para o poder público de que precisa investimento, precisa dar mais atenção, que tem oportunidade, tem, criatividade tem, é só ir lá e acho que esse diálogo, né, que eu acho que você falou muito importante, ouvir o que as pessoas precisam, entender quais são os desafios para poder ser mais eficaz, né, poder impactar da melhor maneira possível. André, vou fazer mais uma pergunta, depois a gente volta para a pergunta da audiência. Uma pergunta assim por exemplo, para quem quer criar uma marca, né, sustentável, que tem todos esses processos responsáveis e tal, você acha possível assim a gente ter uma marca lucrativa, né, que você consiga viver dessa marca, consiga sobreviver desse negócio e ao mesmo tempo impactar social e ambientalmente a sociedade? Oi, Lelê, eu acho que sim. Eu acho que isso é uma decisão, na verdade, da marca. Eu acho que existem muitas marcas que se constroem justamente para ajudar a resolver alguma necessidade. Então, eu dei exemplo aqui desde uma rede Asta, né, que tem como objetivo, como propósito, capacitar mulheres. A gente tem Gustavo Silvestre, que quer trabalhar com mão de obra carcerária, reinserindo as pessoas na comunidade. Tem a Tupum, que é uma marca que tem como propósito apoiar a resistência indígena. Então, todas essas marcas, quanto mais elas venderem, mais elas vão conseguir cumprir o propósito delas. Então, como você perguntou, né, em relação a marcas novas, né, existe a oportunidade de hoje, ao criar uma marca, pensar em como na organização, né, no sentido, né, de empresa, né, no organismo, como aquilo ali pode ser feito, construído de alguma forma, já valorizando mão de obra, valorizando a produção, né, ajudando a desenvolver ou a curar alguma coisa que exista, enfim, com necessidade. Então, eu vejo algumas marcas que fazem isso sim, como também vejo muitas marcas, né, que se aproveitam disso, se aproveitam desse discurso como forma de comunicação, de propaganda. É muito importante a gente ficar esperto nisso, ligado nisso. Mas eu também vejo marcas que têm uma vontade genuína de, através daquilo que elas fazem e através daquilo que elas vendem, contribuir, né, com o desenvolvimento, com a melhora, com a capacitação de alguma coisa. E aí, nesse sentido, quanto mais se lucra, né, é sinal de que mais se está ajudando, né? Quanto maior essa marca significa que mais pessoas estão sendo beneficiadas por isso. Então, eu acho que é possível. E só complementando, quais são os desafios assim das marcas que têm um maior alcance, que têm um produto de um mais acessível, né? Enfim, que alcance um público que não quer gastar muito ou que não pode gastar muito? Qual é o desafio para você conseguir vincular o impacto com uma até viabilizar, porque às vezes difícil você viabilizar, né? Sim, sim. Eu assim, tô imaginando muito que você está se referindo a marcas antigas, grandes redes e tal. De fato, essas marcas, quando elas surgiram, muitas não surgiram com essa preocupação, né? Não surgiram com isso como propósito. Elas surgiram numa era onde o lucro realmente era o único fator que determinava o sucesso de uma marca, né? De uma empresa. Então, elas foram muito pautadas nisso. Hoje, que eu vejo que isso já está dado,
eu vejo que algumas se preocupam em melhorar, né, em evoluir nesse sentido. E eu acho que existem muitos desafios, como eu dei exemplo no início, coisas que são estruturais, né, enfim, de quando você é muito grande. Mas eu vejo uma oportunidade muito grande de começar internamente, valorizando profissionais, os funcionários, né, promovendo uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de trabalho, porque, assim, de alguma forma, se a gente parar para pensar, essas marcas, elas já estão fazendo alguma coisa muito legal, que é gerar emprego para muita gente, né? Então, por mais que existam grandes redes, grandes lojas, né, que a gente critique, que a gente veja, né, que o que elas fazem gera algum tipo de impacto negativo no mundo, né, em termos de, principalmente, questões ambientais, mas elas, né, assim, só delas existirem, elas já estão conectadas diretamente a muitas vidas, né, a muitas pessoas. E aí eu acho que um caminho de começar é olhando para essas pessoas, olhando para essas vidas. Então, eu acho que, assim, até agora, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem visto muitas marcas fazendo muitas coisas para fora, né? Então, assim, doando máscara, doando EPI, doando um monte de coisa, enquanto estão reduzindo o salário dos funcionários, reduzindo jornada, mandando gente embora. Então, assim, isso para mim é muito difícil de compreender. Então, eu acho que o começo, né, dessas marcas, eu acho que seria olhar para isso, olhar para dentro e olhar, de fato, quem é responsável pelo sucesso dessas marcas, né? Quem é que faz essas marcas no dia a dia. Muito bom. Thiago, antes da gente voltar, a gente tem mais um tempinho para uma pergunta e depois a gente continua? Flá e Lu, posso fazer mais uma? Mais uma, Lê. Tá, ótimo. Thiago, eu vi nas suas redes sociais que vocês fizeram ações com Havaianas e com outras marcas durante esse período, né? Conta como funciona essas parcerias com marcas assim grandes, né? De grande alcance e outros exemplos que vocês têm feito na agência que tem funcionado bem. Sim, com certeza. Valeu, obrigado pela pergunta. Então, a gente agradece, né, todas as marcas que tá fortalecendo, né, o nosso trabalho. A gente fez uma parceria muito importante com a Havaianas, foram 20 mil Havaianas que a gente distribuiu, né, em todas as favelas. Nossa, essa Havaianas me fez chegar, nunca pensei que uma Havaianas ia me fazer chegar tão longe, um chinelo ia fazer eu chegar tão longe. Meu chinelinho, e esse chinelo que minha mãe tanto me batia era Havaianas, olha que brisa. E aí a gente deve muito às pessoas que estão no meio de campo e veem de fato o nosso trabalho acontecendo, né? Porque não dá pra gente ignorar que a gente vive no meio muito pequeno dessas marcas, dessas empresas, dessas agências, né? Então é um meio muito fechado, né? Você vê que tem poucos negros, poucas mulheres, mulheres negras, e assim a gente deve muito às pessoas que estão em contato com essas grandes marcas e tem coragem de bancar uma agência Solano, porque a gente é do nosso jeito, sabe? A gente é do nosso cabelão, a gente é do nosso Rastafari. Muitas empresas não gostam do jeito que a gente se porta, da maneira que a gente se veste. Ainda a gente vive um país muito colonial ainda, né, nas relações. Então, as empresas que somaram com a gente nunca mais se desgrudou assim, né? A gente tem 10 anos de caminhada. Nesses 10 anos a gente articulou com muitas empresas e também o poder público, né? A gente vinha de muita conexão com o governo que tinha o Ministério da Cultura, que tinha a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Nem quero ficar falando muito dessa brisa política, senão ela vai roubar a nossa vibe. Então, vamos guardar ela na caixinha. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas a gente fez com a Ive também, a gente fez aquele vídeo lindo com a Ive das empregadas domésticas, que ficou muito lindo, né, sobre a questão de como elas veem o trabalho delas, né? E esse foi uma ação que a gente fez aqui na Solano. A gente conectou os filhos delas, né? Que a gente tem uma experiência de pesquisa aqui. Então a gente foi até os filhos
e os filhos nos levou às mães. Isso foi muito poderoso. O vídeo ali eu vejo toda semana. Histórias foda, né? Você vê que uma mulher fala: a minha avó foi empregada, minha mãe foi empregada e eu sou empregada. Nisso você analisa o quão o racismo estrutural está enraizado na nossa sociedade, né? Tem uma que fala que estava chovendo e eu falei para ela: olha, eu não vou lavar o quintal hoje não. E diz que a patroa falou: pega a sombrinha e vai lavar. Né? Então aquilo me doeu muito, porque minha mãe também foi empregada doméstica e eu devo à Agência Solano Trindade ter tirado ela dessas questões e colocar ela aqui num lugar onde ela pudesse ter dignidade, respeito, amor mas ao mesmo tempo também a gente agradece muito a todas as patroas que deu emprego e que ajudou. Então esse trabalho com o Ive mexeu muito comigo. A gente fez com a Alma Hub, com a Ana, com a Raquel, com a Dani, com a Carol, com todas as pessoas que compõem a Alma Hub, que são pessoas assim maravilhosas, que têm sensibilidade, né, e bancam mesmo o nome, e bancam a Solano Trindade no meio dessas pessoas que muitas das vezes a gente não tem acesso, né? Hoje o mundo ele é network, né? E o network ele muitas vezes se faz do Shopping Eldorado para frente, né? Do Shopping Eldorado para trás é só quando você precisa de um pintor, quando você precisa de... Esse é o network, muitas das vezes que... Mas, então... muitas marcas, né? Assim, que a gente veio trocando, né? E a gente agradece muito elas, né? Pessoas físicas dessas marcas, né? Que vão se sensibilizando e vão além do CNPJ, né? Elas veem que elas podem mais e muitas pessoas se colocaram, né? O Banco Itaú, super parceiro do nosso trabalho, apoiou o Festival Percurso ano passado. Esse ano, se não tivesse a pandemia, também apoiaria de novo. Aos poucos eu vejo que as marcas estão perdendo um pouco porque é isso, toda semana é uma agência de publicidade nova que eles trocam e quem tem a tecnologia de falar com a favela é quem está na favela, né? Então a gente tem muito prazer de trabalhar com Açaí Atacadista, Grupo Pão de Açúcar, Açaí, Prefeitura de São Paulo, com todas as questões, mas tem pessoas maravilhosas ali também que bancam o nosso trabalho na Secretaria de Cultura, na Secretaria do Trabalho, né? A DESampa, secretária Aline Cardoso, né? O Sesc, então, Sesc coraçãozinho para o Sesc, desejar aí toda a força para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Sesc. Danilo Miranda, fica firme que nós precisamos de você, Danilo! Né? O Sesc muito bom. Maravilhoso, banca nós, leva... O Sesc explora uma coisa que a gente gosta muito, que é levar nós para contar a nossa história. Né? Eles compram da gente um bem que é inesgotável, que é o nosso conteúdo. Né? O Sesc chama a gente... esse ano a gente estava com uma agenda lotada, muitos Sescs, não só aqui da capital, mas Sesc Santos, Registro, a estrutura Sesc, eu só tenho a agradecer, esses caras fizeram muito e só para falar que a Agência Solano, ela nasceu muitas das vezes da não contratação do Sesc, a gente se inspirava neles, quando eles começaram a contratar os nossos artistas, é porque a gente atingiu uma excelência na nossa ação e hoje o Sesc é super parceiro nosso. E então é isso. Cada trabalho que a gente faz com o cliente, a gente se entrega para o trabalho, né, para sair o melhor trabalho possível, colocando de fato as pessoas que manjam daquele negócio, e a gente se tornou um hub criativo. Né? Então a gente tem aqui designers da periferia, jornalistas, audiovisual,
né? Muitas pessoas que trabalham na Casa Blanca pegam o busão aqui no Campo Limpo para fazer edição, né? Então, quando você fala que é um trabalho da Solana, o cara faz com amor, assim, não que ele não faça da Casa Blanca também, mas o nosso tem mais, né? Então... Muito legal, que bom. Muito inspirador, né? Muito inspirador mesmo. E, Lu, você quer falar? Não sei se vocês têm mais um tempinho para mais uma pergunta. O que vocês... Não temos. Que pena. A não sei que seja assim, uma para a gente fazer um fechamento, assim, uma que caiba para os dois. Lu, a gente tem alguma coisa aí? A gente Teve tem uma aqui muita que coisa perguntou, aqui. Teve uma que perguntou como que você vê que a empresa tá falando a verdade, um bagulho assim. Sim. A gente até falou de... Essa é difícil. Essa até Nossa, Como é que você sabe que uma empresa que está falando que é sustentável mesmo? Fala aí, Andrezão. Fala aí, Andrezão. O tal do greenwashing, né, André? A gente sabe. A gente até recomendou o relatório do IDEC aqui para o pessoal. Legal. Olha, gente, eu acho assim, se tem uma empresa falando que é sustentável, eu já questiono, porque assim, hoje a gente sabe que a sustentabilidade ela é uma utopia ainda, infelizmente, né, ser 100% sustentável. Então eu já começo questionando quem diz que é sustentável, por quê? Ou é falta de informação e entendimento do que é sustentabilidade, ou ela está querendo, né, se aproveitar, né, e se vender como sustentável, como não é. Mas eu acho que, de forma prática, as redes sociais hoje elas surgem como um grande canal, né, de conhecimento e de disseminação de verdades, né? Então, eu, quando quero conhecer uma marca ou quero ver a reputação de uma marca, eu entro logo no Instagram, vou ver os posts, vou ver os comentários das pessoas, porque, enfim, se tem alguma treta ali, tem gente denunciando, tem gente falando. Então, eu acho que isso, assim, mas é realmente bastante complexo, é bastante difícil. Mas as redes sociais hoje eu acho que ajudam nessa dificuldade. Mas, André, só para pegando o teu gancho, a gente ouve isso muito, né? Ai, mas é greenwashing, essa tá fazendo. E aí eu queria trazer um contraponto que, como você falou, as empresas, elas foram criadas com essa mentalidade de produzir, né? De retirar, produzir e consumir, super linear. E agora a gente está se dando conta de que só consumir não é o necessário, né? Total. A gente foi estimulado para ir para este lugar também, e muitos de nós também fomos, né? Então, eu acho que tem um caminho, né, que a gente tem que dar as mãos para quem pelo menos tem intenção, até para esclarecer. O que é ser sustentável, né? Porque é o que você falou, ser sustentável hoje não é. Sustentar o quê? Sustentar o que a gente está vivendo? Não é nada disso. A gente tem que partir para uma outra forma de fazer o negócio, né? Exatamente. Então, acho que assim, para a audiência aí, gente, a gente tem que olhar, realmente. A gente tem que pesquisar o que está sendo dito, né? Nós, como consumidores, somos os grandes responsáveis por manter ou não a marca, falar ou não a verdade. Né? Total. A gente se omite muito, né? Então, só para a gente ir fechando um pouco, a conversa está maravilhosa, eu amei. Lelê, super obrigada. André, super obrigada. Tiago, deu água na boca, feijoada. Eu também, hein? Eu também. A gente precisa fazer uma incursão na quebrada, né? Eu queria lembrar que todos nós somos protagonistas, né, dessa história. O lixo zero é de todos nós, porque todo mundo tem lixo e o que a gente menos quer é criar mais lixo, tá? Eu acho que a gente cumpriu super com o objetivo desse painel, que é realmente conectar as realidades que são diferentes, né? A gente precisa dessa articulação desarmada, né? Gostei muito disso nesse momento. A gente tem falado, não é eu ou outro, né? É e. A gente não está nesse mundo de ou, né? É junto, só juntos que a gente vai fazer essa grande virada, né? A gente precisa sair para
porque a gente estuda, né? Que é realmente regenerar. A gente precisa cuidar de tudo que a gente fez errado, que é muita coisa, e fazer juntos, né? Então, Lelê, obrigada pelo teu trabalho, super conectado, né, na Index, pela sua disponibilidade de estar com a gente. Você é uma pessoa que abraça causas e faz desde o seu condomínio, né? Obrigada, Flávia. Faz esse trabalho. A gente quer estar sempre juntos. André, super obrigada. Continua nesse caminho. Ti, super obrigada. Valeu. Juntos. Pode falar um pouquinho, rapidinho? Sim, lógico. Gente, ó, apoia a nossa vaquinha lá no Quicante, chama Adote uma Favela. Por favor, ajude a gente a manter aí a nossa casa aberta, essa referência aqui para a nossa comunidade, nosso escritório coletivo. A gente estamos aqui lutando para sobreviver, então apoie lá a nossa vaquinha no portal Quicante, chama Adote uma Favela. É só jogar Adote uma Favela, vocês vão ver lá, tem recompensas maravilhosas, tem rolê na periferia aqui, fazer um rolê na quebrada. Esse aí é o mais da hora. Dá 10 horas da noite, você tem que mandar o pessoal embora, que eles não querem ir embora. Eu quero esse, eu já vou me candidatar, Thiago. O pessoal fica aqui até 10 horas conversando com a minha mãe também gosta, aí já feijoada, vira caldinho. E aí vai, né, Ti? Demais. E ó, coloca aí, passa pra gente direitinho, pra gente divulgar aqui no Encontro Lixo Zero, divulgar no Instituto Lixo Zero, na Casa Causa, para a gente poder reverberar todas essas ações que, infelizmente, nem todo mundo conhece, né? E a gente precisa desvendar isso para todos. Gente, super obrigada, viu? Um axé, um beijo grande. Um beijo. A gente está aí com... Valeu, pessoal. Fiquem bem. A gente Obrigada por tudo. Obrigada a vocês. A gente continua com o encontro amanhã e amanhã a gente vai fazer uma festa no final com um grande sarau. E a gente tem aí também agora as rodas de conversa. São 5 rodas. A gente estava passando aí, né, Ju? Mas a gente tem agora temas. O link no chat. Tá aí no chat. Consumo consciente, responsabilidade das marcas. A gente vai falar do case do carnaval. A mudança nas periferias, um pouco do que o Thiago trouxe, né, de resíduo como moeda. A gente vai falar do litoral, né, quando a gente sai de São Paulo e descamba para o litoral, o que a gente leva, o que a gente faz e não cuida. E também do empreendedorismo Lixo Zero. Tem aí gente que faz coisas incríveis com resíduo. Beijo e eu vou estar na próxima conversa na Roda 2. Falou? Até mais, obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.